No dia 5 de fevereiro, o presidente americano disse que os Estados Unidos assumiriam o controle da faixa de Gaza. E, mesmo após críticas internacionais e membros do governo tentando driblar a fala do presidente, Trump reafirmou no dia 10: "Nós vamos tomá-la, nós vamos mantê-la, nós vamos apreciá-la." O que podemos esperar do futuro de Gaza e seus mais de 2 milhões de habitantes? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. Bom, essas falas foram interessantes, né? O Trump é um cara que antes de ser eleito, né, durante a campanha presidencial americana, ele falou que ele resolveria as guerras em 24 horas, etc. E agora parece que ele subiu o tom mesmo, né? Com uma proposta que acho que ninguém estava esperando. De qualquer maneira, nós temos até dia 15 de fevereiro, hoje nós estamos gravando dia 13, nós temos até o dia 15 de fevereiro para a libertação dos reféns, né? Você, Lucas, tinha dito uns programas atrás que o Trump ele é muito bom de vitórias simbólicas. Às vezes não acontece nada que não deveria acontecer, mas ele consegue construir ali de uma forma que... Será que isso não é um discurso esperando o dia 15? Então, eu entro um pouco nessa questão das vitórias simbólicas, até porque eu não sei se vocês viram, porque é um dos filmes que acabou sendo indicado nas categorias de atuação do Oscar, O Aprendiz. Teve uma distribuição mais reduzida no Brasil, mas ele tem essa tese de que o Trump é um aprendiz, pelo próprio título, do Roy Cohn, que foi um dos grandes operadores políticos do Partido Republicano ali, depois do governo Nixon, e que tinha esse lema de, na verdade, 3 regras que o Trump até leva para o livro dele posteriormente, que é atacar, 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 nunca reconhecer derrota e transformar ou categorizar toda derrota como se fosse uma vitória. E eu acho que ele leva um pouco a ferro e fogo essa questão no aspecto do simbolismo, né? A gente sabe que as negociações para o cessar-fogo em Gaza já estavam acontecendo durante o governo Biden, né? Claro que a mudança na Casa Branca pode ter acelerado um pouco o curso, porque é uma postura diferente do Trump e dos republicanos em relação ao Oriente Médio do que os democratas, né? Pelo menos os republicanos se mostram mais interessados e envolvidos com questões que ligam diretamente ao Oriente Médio desde o governo Bush pai, né? E o final do governo Reagan. Então isso pode ter acelerado um pouco as tramitações para um acordo de paz. Mas eu acredito que a gente já estava caminhando para um cessar-fogo, independentemente de quem estivesse ocupando a cadeira da presidência dos Estados Unidos. Agora, eu acho que o que altera substancialmente com a administração Trump é a relação que a relação que vai se estabelecer ou que vai continuar estabelecida com Israel, né? Os democratas também têm uma relação de longa data com políticos israelenses, mas essa aproximação do Partido Republicano com Israel, ela tem se intensificado nos últimos anos, na administração Trump. Na primeira administração Trump a gente já viu isso acontecer, e eu imagino que essa relação vai se aprofundar, por isso que os termos que esse cessar-fogo vai ter, e principalmente o que vai acontecer com os palestinos após esse cessar-fogo, é que parece ser objeto de disputa e de interesse da comunidade internacional, né? Sem dúvida, mas cara, eu vejo a sociedade americana, e seja os democratas ou os republicanos, os mais ou menos trumpistas, etc., até com bons olhos para qualquer das tomadas de decisão do Trump, que o Trump ele é um cara, ou pelo menos ele se mostrou no primeiro mandato dele, que ele realmente encerra essas questões militares, assim. Qual que era? Ele tinha aquele slogan no primeiro mandato que era "traga nossos garotos de volta", tal. E eu me lembro durante os debates presidenciais agora contra a Kamala Harris, que ela falava, não, nós temos que ajudar nossos amigos, bababá, tipo, falando dos interesses militares americanos fora dos Estados Unidos, enquanto ele tinha uma posição muito de, olha, vamos encerrar isso aí e tal, nós estamos gastando dinheiro à toa, vidas americanas e assim por diante. E aí eu fico pensando se, por exemplo, beleza. Quando ele fala em encerrar e trazer paz para a região, o que ele está falando? Israel está liberada para sentar o sarrafo e não se fala mais nisso. Mas o quanto também a opinião pública americana
democrata, mais progressista, etc., ou simplesmente contra a guerra, contra qualquer coisa nesse sentido, não vai parar de prestar atenção, sei lá, 6 meses depois que o problema foi resolvido, entende-se? É interessante que a questão Palestina e Israel nos Estados Unidos, isso eu trago como uma análise do Perry Anderson, de que se existe um tema comum entre democratas e republicanos e entre grande maioria dos governos e dos departamentos de Estado, é um apoio a Israel. Só que de um tempo para cá, essa questão foi ficando amarga para o Biden. O Biden, que tinha um apoio não 100%, né, dos estudantes, ele perdeu muito com isso. Só que, na minha leitura aqui, se o Trump ele tem uma idade para fazer isso, porque ele não tem o que perder com essa declaração, com essa proposta dele. Claro que vai ter o rei da Jordânia foi contra, o Lula fez um pronunciamento contra, mas em termos de respaldo republicano, e até mesmo dos Para popularidade democratas, interna, né? ele não tem o que ele não tem nada a perder. Ah, vai ter protesto? Vai ter protesto, está tendo protesto, mas do ponto de vista do Trump, isso não tem nada a perder. O que eu acho particularmente curioso nessa postura que ele adota, assim, claro, ele não perde popularidade entre os eleitores republicanos e os eleitores que colocaram ele no cargo, muito pelo contrário, eu acho que essa proposta é até vista com certo entusiasmo, né? Essa aproximação de Israel com os republicanos, talvez. E claro, eu acho que o Perry Anderson fala de um contexto mais abrangente quando ele diz essa parceria americana com Israel é suprapartidária e foi fato durante muitos anos e ainda é. Os democratas, ainda no cálculo político, preferiram não criticar abertamente o governo Netanyahu durante a campanha com medo de perder apoiadores democratas entre a comunidade judaica. Mas de maneira geral a gente vê uma transformação do eleitorado mais jovem democrata, né? A gente teve aquele movimento de protesto nas universidades americanas que chegou a reverberar em outras partes do mundo, incluindo no Brasil. Isso é um pouco uma mudança de alinhamento da política internacional em relação a Israel, né? Acredito que a Europa sempre teve uma postura um pouco mais crítica, né, principalmente alguns países europeus, em relação à situação dos palestinos em Gaza, e os Estados Unidos sempre teve uma postura mais de apoio, principalmente depois da década de 70, quando Israel passa a se tornar um parceiro atrativo dos negócios americanos. Depois da guerra do Yom Kippur. A guerra de Yom Kippur. Agora, o que me chama muito a atenção é como a oposição em Israel reagiu a essa proposta do Trump, né? Porque tanto o Lapid quanto o Bennett, lá, que foram primeiros ministros, podem ser considerados de oposição ao Netanyahu, mas não têm posições tão diametralmente opostas, consideraram essa proposta do Trump de tirar os palestinos da faixa de Gaza e mover para outro território. E isso era uma demanda histórica da extrema-direita israelense, né? A extrema-direita israelense, desde que foi se arregimentando no poder, sempre tratou essa questão palestina como, eles são todos árabes, quer dizer, não tem nenhum traço que vai distinguir, então os palestinos podem muito bem morar na Jordânia ou podem muito bem morar no Egito, né? A gente sabe que é um olhar muito generalista e até preconceituoso de acreditar toda uma identidade nacional a esse conjunto étnico que é tão diverso, mas me chama a atenção que até a oposição mais moderada ao Netanyahu parece já caminhar para, se não defender a proposta, não criticá-la tão publicamente, né? O que talvez internamente seja uma amostra de fortalecimento do Netanyahu depois da guerra, né? Eu fico pensando, às vezes, se não tem uma má leitura do Ocidente, não que Israel não faça parte do mundo ocidental, mas assim, das análises ocidentais para com o Netanyahu e o Estado israelense. Porque assim, o Netanyahu ele não sofre todas as críticas internas, pensando na política interna de Israel e os protestos e etc. Ele não sofre isso pelas ações necessariamente, sobretudo para com os palestinos. Ele sofre porque ele é um político corrupto, porque ele está há décadas no poder, porque ele aparelha o Estado para benefício próprio, etc. Mas em muitas pautas, muitas agendas, nós vamos encontrar muito mais similaridades do que diferenças com os seus antecessores, né? Com os seus opositores e assim por diante. É claro que ele vem nos últimos anos se aproximando de uma direita mais radical e o Itamar Ben-Gvir e aquela galera toda, isso é verdade. Mas também existe a leitura de que, olha, essa aproximação veio de uma oportunidade política, mais do que uma tendência ideológica de fato, etc e tal. Então, assim, quando se diz, os demais nomes da política israelense olharam com bons olhos, é porque isso é um projeto israelense mesmo, de Estado, assim, mais do que de governo. Você roubou um pouco as palavras da minha boca. É um projeto de Estado, né? E é um projeto de Estado justamente
depois da guerra de Yom Kippur, né? Assim, é uma mudança muito grande dentro da política israelense, até esse realinhamento político dentro de Israel, que vai pender mais para um projeto à direita, né, do que é a construção original do Estado israelense, ali com as lideranças trabalhistas, a aproximação do movimento judaico na Primeira e na Segunda Guerra Mundial com os movimentos comunistas. Isso se transforma depois das guerras que Israel participa nos anos 50 e 60, mas principalmente nos anos 70, né? E sim, acho que as críticas que o Netanyahu sofre são internas, né, em termos de pensar orçamento, os casos de corrupção, me parece uma questão muito mais pragmática da política do dia a dia do que essa grande política do Estado israelense. Agora, além disso, o que me chama a atenção é como o Trump vai pensar a política do Oriente Médio com Israel para além de Israel, né? Porque essa situação vai implicar, caso esse plano um dia seja colocado em prática, a gente tem a questão da Jordânia e a gente tem a questão do Egito, que são dois países que estão passando por uma crise econômica há alguns anos, né? E o caso egípcio ainda é mais delicado porque uma das principais forças políticas hoje de oposição ao governo militar é a Irmandade Muçulmana, Aliado que do tem Hamas. aliado do Hamas. Se a gente tem aí 1,5 milhão, 2 milhões de palestinos entrando na fronteira com o Egito, a gente potencialmente tem uma Irmandade Muçulmana reforçada, né? Como é que o Egito vai pensar essa questão de política doméstica a partir de um ciclo migratório tão intensificado, caso esse plano um dia venha a ser colocado em prática, né? Lembrando que o Egito é um aliado dos Estados Unidos também desde a década de 70. Desde a guerra do Yom Kippur. Desde a década de Yom Kippur, a guerra que mudou tudo ali. Agora, tem uma coisa, me veio à mente agora, que uma das grandes crises do governo Trump, 2019, foi a morte, o assassinato, a execução de uma figura do alto escalão do Irã. É um país que sofre ameaça, mas que ameaça de volta, né? O líder supremo do Irã fala em reforçar exército, após as declarações do Trump. Então, um agente, um ator, como gostam de falar na RI, que merece a pena prestar Mas atenção. eu só queria fazer um comentário, então talvez não volte, que nos últimos. No governo Biden, na realidade, houve uma grande aproximação entre. E grande assim, não é que, nossa, mudou, viraram melhores amigos, não, mas é porque antes eles eram rompidos e passaram a ter alguma aproximação entre a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita também é historicamente aliada dos Estados Unidos, mas que na questão de Israel-Palestina, a Arábia Saudita não está de acordo, né, com os planos americanos, nunca esteve, etc e tal. Então, a depender do que realmente acontecer, a gente pode ter uma união assim de forças inéditas, vai. Esse conflito que estourou em outubro de 2023, ele emerge uma situação completamente diferente. Aliados históricos discordando veementemente, porque é um projeto, é uma proposta do Trump, foi uma proposta do Netanyahu ainda com o Biden, de uma mudança no Oriente Médio. Mas não só a política do Netanyahu é de ruptura com o passado, como também é muito diferente o que ocorre na Palestina. O Hamas tomou poder em 2006, certo? É muito complicado a gente comparar as tentativas de aproximação, por exemplo, do Carter ou do próprio Bill Clinton. Nós presenciamos aqui, mesmo com das atitudes do Biden, Netanyahu, das atitudes do Trump, das atitudes, dos posicionamentos da comunidade internacional como um todo, uma coisa, ao meu ver, nova. Então a gente tem que tratar isso de uma maneira diferente também. É difícil comparar. É sempre difícil comparar, mas nesse caso eu acho mais ainda. E para a gente ir por uma questão mais prática, até para a gente já ir encerrando, dessa proposta, assim, pensando em viabilidade. Eu penso em duas coisas que são interessantes disso. A primeira foi os demais agentes do governo desconversando e dizendo, não, isso ainda vai ser discutido, bababá, o presidente estava falando de outra coisa. Me pareceu, inclusive, o Onyx Lorenzoni, quando ele tentava explicar as coisas que o Bolsonaro falava. E para a comunidade internacional nós temos dois pontos, né? A Jordânia e o Egito dizendo, não sei, não é bem assim. O rei da Jordânia, inclusive, parecia mais suscetível, mas falou, não, mas vamos aguardar o plano egípcio, tal. Enquanto países europeus, a Austrália se pronunciou, etc., falando, olha, isso seria categorizado como uma limpeza étnica, né, se o fosse. Então, assim, pensando seriamente, vamos falar que o Trump, isso aí é o plano dele mesmo, tal. Isso teria viabilidade? Isso seria possível? É difícil, né, imaginar até pelo deslocamento de uma população inteira, de uma região que é densamente povoada, para Jordânia e Egito, para ficar nos dois exemplos usados, né, assim, como é que isso vai repercutir nos atores
locais, ali pensando em Oriente Médio, como você trouxe, outros países já se manifestaram chamando de limpeza étnica, né? Claro, os Estados Unidos, como você começou a sua fala trazendo essa questão do isolacionismo americano na administração Trump, parecem menos interessados no multilateralismo, né? Então, aliados discordando da postura do Trump não parece ser algo que vá dissuadi-lo do plano. Mas eu acho que a eficácia prática de um plano de limpeza étnica na região é limitado, assim. Parece ser mais um daqueles casos que tem se notabilizado, já aparecia no primeiro mandato do Trump, e talvez hoje esteja ficando mais cristalizado nesse início de segundo mandato, dele estar apresentando demandas que são como uma estratégia de negociação, né? Ele está pedindo mais, sabendo que ele vai chegar num meio termo que seja mais confortável para ele, né? Ou que seja mais interessante. Agora, qual é esse meio termo? A gente vai entender nas próximas semanas, né? Quando esses acordos de paz ou esse cessar-fogo ganhar as páginas da diplomacia, né? Caso ele venha ganhar mesmo. A gente vai ver quais são as exigências americanas e quais são as exigências que Israel vai poder fazer com o respaldo americano, né? Acho que isso também vai nos contar um pouco a história de quanto o Trump está disposto a ter esse plano como a carta na mesa que pressiona negociações mais favoráveis para ele e, no caso, para o Netanyahu. Não seria mais viável, até por uma questão de sentir os apoios, os acordos, o medo da comunidade internacional, resolver a questão da Rússia e da Ucrânia antes? Não, cara, o negócio da Rússia e da Ucrânia nem a Globo News fala mais. Isso aí ninguém aguenta mais. Hoje Já eu li passou, já eu li deu, já deu. uma matéria do medo da comunidade europeia, a comunidade europeia boquiaberta com a proposta de solução de Rússia e Ucrânia. E aí eu pensei aqui agora, essa resolução não deixaria a comunidade internacional um pouco mais atenta? Eu acho que na Europa, sim, né? Eu acho que a Europa tem essa guerra da Ucrânia como uma fronteira ali, literal, para a própria comunidade, né? Mas, de fato, assim, acho que a guerra Rússia e Ucrânia tem perdido o noticiário muito porque imagina-se que o apoio americano, que era essencial para a Ucrânia continuar a sua resistência à invasão russa, tende a diminuir, né? O Trump já vinha falando sobre isso, e a União Europeia pode tentar manter os esforços militares e financeiros no front, mas a viabilidade militar da Ucrânia dependia muito do apoio estadunidense, né? E assim, isso volta um pouco quando a gente estava falando lá da posse do Trump, quando a gente estava discutindo o quanto daquelas propostas de anexação do Canadá, da Groenlândia eram bravata e o quanto poderiam ter materialidade, e a gente chegou a arranhar essa possibilidade do Trump entender o mundo a partir de algumas zonas de influência militar, né? E um pouco do que se desenha para o plano de cessar-fogo da guerra da Ucrânia parece levar para essa linha, né? De que, olha, leste europeu, quem garante uma certa estabilidade é a Rússia. É claro que a gente não vai permitir toda e qualquer intervenção, mas o custo político de você tentar intervir numa zona de influência já tão segmentada sobre a âncora russa é muito custoso financeiramente, politicamente e insuficiente. Você não vai conseguir alterar significativamente a região. Pensando nisso, o Trump deve imaginar Israel como a âncora americana do Oriente Médio, né? A gente ainda vai ter outros atores regionais importantes, como a Arábia Saudita e o Irã já citados, mas nenhum deles é tão próximo e tão alinhado da política externa americana como Israel. Então isso também pode ser um desenho para o acordo de paz em Gaza, né? Com Israel tendo mais autonomia, ou ainda mais autonomia na região, né? E tanto é que nós falamos do apoio total, em comum, entre democratas e republicanos, isso vem mudando. Acabei de lembrar que quando o Netanyahu vai até Washington, o Congresso aplaude, vai encontrar, tem gente que vai dar a mão. A Nancy Pelosi, que é uma política antiga, establishment do Partido Democrata, foi presidente da Câmara dizendo que não ia encontrar com ele. Isso já mostra também uma mudança de ares, né. A gente falou que o Kassab é o Kingmaker, a Nancy Pelosi é o Kingmaker do Partido Democrata, né? Depois que ela apoiou a Câmara, ela foi oficializada candidata. É, então, ela é uma figura de voz determinante, né. Então é um momento, para mim, de ruptura total.